Vamos lá. Exercício 12 da página... Não, exercício 8 primeiro da página 15, né, Pedro? Uhum. Parabéns aí por estar sinalizando sua dúvida, hein, cara. Acho legal isso daí, ajuda bastante. Vai ser bom pra você, né? Esse daqui, né? Não, É. esse daqui. Vamos lá. Você pode ler ele pra mim, Pedro, enquanto eu abro a luzinha aqui? Uhum. Entre as figuras a seguir, encontre os pares de triângulos congruentes e indique qual dos casos de congruência se aplica nele. Vamos lá. Congruente quer dizer que tem a mesma medida, né? É. Você vai aplicar, você vai marcar quais são os casos de congruência. Qual foi a sua dúvida, Pedro? Eu não consigo muito bem ver quais são congruentes. Não sei como que faz pra ver. Tá, vamos lá. Você está com o livro aberto aí? Tô. Vamos voltar lá no caso de congruência. Quais são os casos de congruência de triângulo, Pedrão? Isso é muito bom a gente retomar isso, que é muito importante. Caso lado, ângulo lado, caso Calma aí, lado, calma aí, calma lado. aí, calma aí, parceiro. Primeiro caso, ó, casos de congruência. Tá muito grande aqui, calma aí. Casos de congruência. Pedrão, e é importante tirar essa dúvida aqui, porque esse conteúdo é um conteúdo importante. Vocês vão usar no ensino médio e depois às vezes vocês nem lembram. Primeiro, qual que é o primeiro que tem aí? Caso lado, ângulo lado. Então tem o caso lado, ângulo, lado. O que significa isso? Se ele tiver um lado, um ângulo entre eles e o outro lado igual, os dois triângulos são congruentes. Ok? Uhum. Segundo caso, Pedrão. Caso lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Esse parece até meio óbvio, mas se os dois triângulos tiverem os três lados iguais, os dois triângulos são congruentes. Ok? Uhum. Tá. Qual é o terceiro caso, Pedrão? Caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. E é nessa ordem que tá aí, tá, Pedro? Se você tiver um triângulo que tem um ângulo, tem outro ângulo, tem os dois ângulos, ó, os dois ângulos e o lado entre eles, o lado que tá entre os dois ângulos. Esse triângulo também é congruente. Se dois triângulos forem iguais nesse caso, ok, Pedro? Não entendi muito bem isso, como assim? E daí, ó, você vai ter um ângulo, porque o triângulo tem três ângulos, não tem? Tem. Aí, então você vai ter um ângulo, vai ter outro ângulo, você vai ter dois ângulos de um triângulo e você vai ter o lado entre os ângulos. Tá vendo que o lado tá entre os ângulos aqui, ó? Uhum. Se tiver isso igual nos dois triângulos, eles são congruentes. É mais ou menos assim, Pedrão. Isso é muito importante, porque, galera, pra vocês terem noção quanto que é importante essa aula aqui do oitavo ano, esses conteúdos que vocês estão vendo, a primeira aula de rigidez de triângulo, mal publiquei ela no segundo dia, ela deu bastante assim, perto do meu canal, que não é um canal grande, né? Ela deu bastante visualização, que possivelmente deve ter gente procurando esses assuntos para estudar, tá? Então isso aqui é bem importante. É como se você fosse ver, Pedro, se os triângulos são parentes. Vamos supor assim, se as pessoas fossem parentes. O que você iria associar para ver se as pessoas são parentes? Não sei, acho que é a semelhança que tem. Sobrenome, mas se não tiver sobrenome, você poderia ver por semelhança, cor de cabelo, semelhança dos olhos, ok? Mais ou menos essa analogia, Pedrão? Uhum. Então, daí o que acontece agora é o seguinte: nós vamos ver se os dois triângulos são iguais. Só que para ser iguais, eles têm alguns casos de congruência, porque congruente, se você a gente procurar no dicionário, quer ver? Deixa eu digitar aqui. O dicionário já não usa mais, vocês usam mais o Google, né? Você sabe o que significa a palavra congruente, Pedro?
Igual. Isso, se você procura no Google congruente, vem o dicionário, aparece coincidente ou correspondente em características. Correspondente em características significa tem as mesmas características, tá? Em propriedades, conforme, concordante, harmônico. Daí vem o item 2, né? Segundo o significado de congruente. Idêntico ou correspondente na constituição, forma e estrutura. Então, eu quero ver se dois triângulos são congruentes, que isso vai ser muito importante para vocês. Triângulo, eu acredito que seja a forma geométrica mais usada aí na geometria, mais estudada. Eu mesmo ia fazer o meu TCC sobre triângulos. Você sabe o que é um TCC? Alguém sabe aí na sala de aula o que é um TCC? Você sabe, Pedro? Não. TCC, gente, é um trabalho de conclusão de curso. É um trabalho que você faz quando você termina a faculdade. Você tem que fazer um estudo sobre algo. Cada aluno escolhe uma coisa. Eu quase escolhi triângulo de tão importante que ele é, mas eu não fiz. Pedro, o terceiro caso ficou claro para você? Ficou. Ângulo lá do ângulo, que você estava meio na dúvida. Tem mais algum caso, Pedro? Sem caso, ângulo. Lado, ângulo, ângulo. Quarto caso. Ângulo. Não, é lado, ângulo, ângulo. Quando é lado, ângulo, ângulo, ó, não é o lado que está entre os ângulos. Então esse ângulo aqui, você pode colocar um ozinho pequeno, porque esse ângulo é oposto ao lado, certo? E depois acabou, né? Depois você vai ter um do cateto e hipotenusa, né? Na sequência do livro, não é isso? É. Tá. Só que sequência hipotenusa, cateto e hipotenusa é a mesma coisa de lado, ângulo, ângulo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá, Pedro. Agora vamos analisar os triângulos, tá? Vamos pegar o triângulo A. O que você tem de informação no triângulo A? As medidas De quem? dos lados. Medida dos lados. Você tem os três lados, certo? Uhum. Então, olha lá na nossa classificação. Você tem algum ângulo? Você não tem nenhum ângulo, tem? Como assim? Nesse Ah, triângulo não, A, não. tem a medida? Não, não tem. Olha lá na classificação dos casos de congruência. Qual que é o É único o que tem lado? LLM. É o segundo caso, né? Uhum. Então, tem algum outro triângulo que tem três lados? Ué. Hã? Não, como assim? O F que é o coincidente, o O F, congruente, né? o F tem três lados. Agora, analise os três lados. Os três lados são iguais do triângulo? Uhum. Então, o que você pode falar? Que A, Que A é congruente é. pode chamar assim, ó, congruente, ó, três tracinhos, sabe? Congruente a Uhum. F. Agora você escreve qual caso. Por qual caso que ele é congruente a F? LLM. Pelo Lado, lado, lado. caso, lado, lado, lado. Ok, Pedrão? Uhum. Ótimo. Vamos pro B agora. O B. O que você tem no B? As medidas, dois ângulos e uma medida de um lado. Dois ângulos e um lado. Olha lá na nossa lista de casos de congruência que nós colocamos ali. Tem dois casos que tem dois ângulos e um lado, né? O 3 e o 4. Você concorda comigo? Uhum. ALA e LAA. Em qual desses dois você acha que o B encaixa? No ALA? Por quê? Não sei. Não tenho certeza. Porque É nele. Alguém consegue me responder o porquê, pessoal?
tá certo o que o Pedro falou, eu só não tenho certeza, mas tá certo. Eu só quero que alguém consiga me explicar o porquê esse caso aqui é o caso ALA. Ninguém? Pedrão, o que que eu falei desse L Porque, aqui? Pode falar, Maria, por favor. porque ele é ângulo, lado, ângulo. É nessa ordem, né? É ângulo, lado, ângulo. É o lado tem que estar entre os ângulos. Certo, Pedrão? Uhum. Que a Maria falou. Então tá perfeito. Esse caso aqui, se ele tiver alguém congruente, vai ser pelo lado, ângulo. Tem alguém que tem ângulo, lado, ângulo igual a esse triângulo, Pedrão? Ué, O E. Então você sabe que B congruente é, pelo caso, ALA. pelo caso A, L, A. Você tá entendendo, Pedrão? Tô com esse Cara, exercício, eu tô entendendo mais. ótimo. Porque assim, eu acho que é muito importante você entender por quê. Eu lembro quando meu professor me explicou isso, cara, né? Porque ela foi minha professora, na verdade. Gosto muito dela. Mas ela fazia a gente decorar. Ela às vezes não tinha explicado o porquê. Falou, não, só decora. E agora, acho que quando a gente entende, não é uma coisa tão impossível de se entender. Dá pra entender os casos, dá pra entender o porquê, né, Pedrão? Uhum. Agora vamos pegar o C aqui. Quais são as características do C? 3 ângulos. 3 ângulos. E aí? Hum, Tem algum caso com 3 ângulos? não. Não. Mas outro que tem 3 ângulos é o ângulo D. Na verdade, você vai ver que ele não é com. Porque assim, ó, não significa. Agora vai ser uma coisa muito importante, pessoal. Tem uma coisa chamada congruente. Tem uma coisa chamada semelhante. Quem pode me dizer a diferença de congruente e semelhante? Congruente é idêntico, semelhante é parecido. Exatamente. C é semelhante a D. Por quê, Pedro? Por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu apagar aqui. Fala um monumento ou um lugar que você já visitou, ou um lugar que você já viu em foto que você acha legal. Qualquer lugar, Pedrão. Não sei. Vou pegar um famoso, tá? Que eu não visitei, mas gostaria de visitar. Torre Eiffel. Ok? Ó, se eu pegar a imagem aqui. Se eu comparar essa imagem da Torre Eiffel, tá vendo essa imagem aqui da Torre Eiffel? Uhum. Todo mundo tá vendo, pessoal, a imagem da Torre Eiffel aqui? Sim. Se eu comparar essa imagem com a Torre Eiffel, ela é uma imagem da original, vocês concordam? Que ela é igualzinha à original? Ela é a mesma imagem da original? Ou não? Alguém acha que não é a original essa daqui? Uhum. Tá. Pergunto, ela é congruente ou ela é semelhante à imagem original? Congruente. Por quê, Pedrão? Porque é idêntica, né? Porque ela não. Você acha que ela é congruente? Uhum. O que significa ser congruente, Pedro? Idêntico. Idêntica, ter as mesmas medidas, concorda? Sim. É que pela foto fica mais complicado. Alguém aí tem a Torre Eiffel em. É que eu não tenho nada aqui para exemplificar a Torre Em Eiffel. miniatura? Isso. Eu acho que eu tenho, deixa eu ver aqui. Ô, Eu Gá, tenho uma aqui também. por favor, peguem para mostrar aí pra gente. Vai ficar mais claro. Ô, Jair, Oi. Olha lá. Pedrão, olha lá a Torre do Gá. Ô, Gá, bonita sua Torre Eiffel, hein, cara? Você
Tá vendo, Pedrão? Todo mundo tá vendo, pessoal? Olha a Torre Eiffel do gato. Ela é bem parecida com essa daqui da foto, não é, galera? Ela é muito idêntica, cara. Mas agora eu pergunto pra vocês, ela é congruente ou ela é semelhante à original? Semelhante. Semelhante. Por que semelhante? Porque não tem exatamente as mesmas medidas. Exatamente. Porque é uma cópia. É uma Muito cópia. Ela não tem exatamente as mesmas medidas, tá bom? Vamos supor que aí em Socorro o pessoal decidisse lá no recinto, não, vamos construir uma torre Eiffel congruente à torre Eiffel original. Então o que aconteceria? Fazer uma torre Eiffel aqui em Socorro? Seria com a mesma medida, vocês concordam? Sim. O que acontece? Gá, pega por favor de novo a sua torre, por favor. Ó, eu peguei aqui as medidas da Torre Eiffel. Se Socorro fosse fazer a Torre Eiffel, só de altura, sabe quanto que a Torre Eiffel tem, pessoal? Ué, 300 metros. aqui, eu achei um com 325 metros, mas eu achei um outro que tá falando que ela tem um pouco menos. Eu não sei qual que é o verdadeiro. 325 metros, tá falando aqui que é a altura da Torre Eiffel. Para ser mais preciso, 324 metros de altura e de largura, a base dela tem 125 metros. Então, quer dizer, precisaria de um espaço bem grande. Gá, você pegou aí, Gá, pra gente? Tá aqui. Olá, pessoal. Estão vendo esse canto? Deixa eu pegar aqui a foto aqui. Esse canto aqui, ó, da torre. Se você observar, os ângulos seriam iguais. Tanto do Gá, que é uma réplica, tanto da Torre Eiffel maior. Os ângulos vão ser iguais. Mas o que vai mudar? As dimensões, as medidas. Ok, pessoal? Então, por que eu estou falando isso? Olha esse caso aqui, o caso C com D. Eles são congruentes? São congruentes? Não, Não, eles são o quê? Semelhantes. semelhante. Ok, pessoal? Seria a mesma coisa de eu pegar aqui, ó, e fazer... Deixa eu tentar fazer para vocês. Eu faço um quadrado aqui. E faço outro quadrado aqui. Vocês concordam que os ângulos internos desse quadrado, e eu vou explicar, depois eu explico para vocês. Alguém sabe me dizer quanto que vale os ângulos internos do quadrado? Esse é um 90 graus. 90 graus. Desse daqui, certo? Pergunto, do quadradão grande aqui, quanto que vale o ângulo interno? 90. 90 também. Então vocês estão vendo que os dois ângulos são iguais? Não é porque os dois ângulos são iguais que as medidas também são iguais. Então, o quadradão grande e o quadradão pequeno, ele é semelhante. Daí o semelhante, geralmente nós fazemos esse tracinho aqui, ó. Tiozinho em cima. Ok, pessoal? Pedrão, você acha que eu consegui te ajudar nesse exercício? Ficou mais claro para você? Aham. Tá. Posso prosseguir ou você ainda tem alguma dúvida nesse exercício? Não, entendi. Vamos lá para a página 16. Exercício 12. Teve 2 alunos que me falaram que teve dúvida. Quem são os 2 alunos? Foi eu e o Pedro. Com dúvida. Oi, Letícia. Eu também fiquei com dúvida nele. No Eu B. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Alguém poderia fazer o favor de ler para mim o exercício? Posso ler, Jair? Pode, por favor. Em cada caso, os triângulos SOL e MAR são congruentes. Identifique o caso que justifica cada congruência. Descreva as congruências e determine o valor de x e de y em cada caso. Tá.
Ele falou que ele está afirmando que os triângulos são congruentes, certo, pessoal? Então já foi uma afirmação feita, eles são congruentes. Ele falou o seguinte, deixa eu só ver aqui. Ele falou que são congruentes. Identifique o caso que justifica a congruência e descreva as congruências e determine o valor de x e y. Vamos lá. Nesse primeiro caso aí, no A, todo mundo lembra os casos de congruência que eu acabei de escrever ou vocês querem que eu reescreva os casos de congruência? Pessoal? Não precisa, eu acho. Hã? Acho que não precisa. Eu vou escrever aqui, Joaquim, porque acho que só você se pronunciou, não sabemos, né? Vamos lá. Me ajuda aí. Quais são os casos de congruências? Lado, ângulo, lado. Casos de congruência. Deixa eu colocar aqui a congruência, porque pode ser semelhança. Primeiro caso, lado. Ângulo, lado. Ângulo, lado. Vou deixar só a sigla, tá? Fala outro caso. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Outro caso. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, que o lado tem que estar entre os ângulos. Terceiro caso. Lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Parabéns, Joaquim. Legal. Tá gostando de ver aí, cara. Olha aqui, pessoal. Ele tá falando que são semelhantes. Professor, mas não tem valor nos ângulos. Tem sim, pessoal. Esse é um valor. Alguém sabe como se chama essa letra aqui, ó? Essa letra grega? Alfa. Oi? Alfa. Alfa, muito bem. Essa letra é uma letra grega que chama alfa, tá? A única coisa é que ela é do alfabeto grego. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pesquisar alfabeto grego. Vocês vão ver que tem um alfabeto inteirinho, tá? E essa letra aqui, como que ela chama? Beta. Beta. Muito bem, pessoal. Os dois triângulos são semelhantes. Eles são semelhantes por qual caso? Olha os dois triângulos, o que ele tem? Em qual dos casos que eles se encaixam, pessoal? Lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo. É lado, ângulo, ângulo? Não, lado. Não, ângulo, lado, ângulo. Ah, mas vamos lá, caso 1, 2, 3 ou 4, fica mais fácil, eu acho. 3, eu acho. 3. Alguém acha diferente que é o 3? A. É semelhante. Pelo caso. Ângulo. Lado. Ângulo. Ó, aqui também tem ângulo alfa e beta. E o lado entre eles é 9,5. Perfeito. Professor, um lado vale 7, outro lado vale 8. Tá, mas é isso que a gente vai analisar. Agora, que eu acho que é o que vocês ficaram na dúvida, ele pediu para descobrir o valor de x e y, né? Se os dois triângulos são semelhantes, o que nós sabemos, pessoal? São congruentes, perdão. Se eles são congruentes, o que nós sabemos? Tem a mesma medida. É a mesma medida. Então, esse lado aqui vale 8. O que nós podemos saber disso? Comparando com outros triângulos. Que x mais 5y é igual a 8. Esse cara aqui vai valer 8 também. Então eu vou colocar lá. X mais 5y igual a 8. Eu consigo resolver só assim, galera? Consigo resolver assim, galera? Hein, gente? Não. Não.
Tá. E agora? O que mais que eu sei? Tem que descobrir o valor de x. Não, tá, mas eu tenho mais alguma informação? Ah, que 2x mais y é igual a 7. Esse cara aqui, com certeza vai ser igual a esse cara aqui. Professor, como que o senhor sabe? Gente, 8 não é igual a 7, concorda? Se eu sei se os dois triângulos são congruentes, um lado tem 9,5, o outro lado, se eu fosse fazer o triângulo aqui, ó, eu sei que esse triângulo seria o seguinte. Eu vou chamar um ângulo de alfa. Olha para vocês verem agora. Um ângulo é alfa. Um ângulo é beta. E olhem isso nos dois triângulos. Quanto que vale o lado entre alfa e beta? 9,5. 9,5. Quanto que vale o lado oposto ao ângulo alfa? Quanto que vale o lado oposto ao ângulo alfa, pessoal? 8. 8. Professor, mas num triângulo tá x mais 5y. Ok, já colocamos lá. X mais 5y é igual a 8. Vale 8. Quanto que vale o ângulo oposto ao ângulo beta? 7. 7. Eu sei que o triângulo fica assim. Porque ele falou que os dois são congruentes. A diferença é que um tá com x e y e o outro também. E a gente tem que descobrir o valor de x e y. Então você vai colocar a segunda informação aqui. Que 2x mais y é igual a 7. Deixa eu virar só mais a minha tela. Porque se eu fico com a lousa torta, parece que eu não consigo escrever direito. 2x mais y é igual a 7. E agora, galera? O que deu aqui? Agora você descobre o valor de x Como? com a primeira equação. Como que eu descubro com a primeira equação? Eu coloquei 10x é igual a 8 menos 5y. Depois. Daí depois eu peguei a outra equação e daí eu coloquei no lugar de x 8 menos 5y. Daí ficou 2 vezes 8 menos x. 5y. Como que é o nome disso, pessoal? Vocês lembram? Que é a Ana que tá falando, que tá resolvendo? Quem que Maria. é? Maria. Como que é o nome disso? Substituir a primeira na segunda. Isso é um sistema, né? Vocês já aprenderam já. E usa-se bastante, por exemplo, a galera que está estudando para o Enem estava estudando bastante essa parte de sistema. Ok, Maria. Maria não, calma aí, deixa eu ver aqui. Quando for assim, abre o microfone e me fala, porque nem sempre eu consigo ver o... Ana, ok, Ana? Nem sempre eu consigo ver o chat. Então, pessoal, é uma resolução de sistema. Alguém teria uma outra maneira de resolver o sistema, diferente do que a Maria fez? Seria somando uma com a outra. Como que você faria isso, Pedro? Ficaria, tipo, eu somaria x com 2x, aí ficaria 3x. Na verdade, não Eu pode fazer assim somaria direto. Antes de somar, o que o Pedro tem que fazer, pessoal? Então, não sei. O que o Pedro tem que fazer Tem antes? que multiplicar por número daí pra cancelar ou x ou y. Exatamente, Pedro. Antes de somar, eu tenho Algum tem que ficar negativo. Exatamente. Tem que ser o valor oposto. Tem que cancelar uma das incógnitas, Pedrão. Lembra? Como que ficaria? Dê uma ajuda aí para fazer do método que o Pedro falou de soma. Como que eu posso fazer? Ninguém, pessoal? Posso multiplicar... A primeira é dividida por menos 1. Não, dividida por menos 1 não vai mudar nada. Ah, por menos 2.
Dividido ou multiplicado? Multiplicado. Multiplicado. Multiplicado por menos 2. Se eu multiplico a primeira equação por menos 2, pessoal, olha como que fica. Como que fica? Podem falar aí. Menos 2x, Menos 2x, menos 10y, menos 10y, igual a menos 16. menos 16. E a de baixo vai ficar 2x mais y igual a 7. Ok, Pedro? Entendeu o que ela fez aqui? Uhum. Agora sim, você pode somar aqui um com o outro, ó. Agora sim você pode somar. Menos 2x com mais 2x cancela. Menos 10y com y, menos 9y é igual a menos 16 com 7. Opa, menos 9y é igual a menos 9. Y é igual a menos 9 dividido por menos 9. Y é igual a 1. Ok? Daí, quando sabe o valor de y, você escolhe qualquer equação para você substituir. Posso escrever aqui, ó, substituindo y igual a 1 em x mais 5y igual a 8. X mais 5 vezes 1 é igual a 8. X mais 5 é igual a 8. X é igual a 8 menos 5. X é igual a 3. Meu conjunto solução 3 e 1. Joaquim, Pedro, Letícia, o pessoal que tinha ficado dúvida nesse exercício aí. Ficou claro, gente? Esse pode fazer a B também, por favor. Posso. Ele tem vários itens? Tem só mais o B. Tá, vamos lá. Bom que depois, se vocês quiserem... Ah, tá na próxima página. O exercício está gravado, dá para vocês repassarem de novo. Vamos lá. Primeiro, ele está falando que é semelhante, né? Primeiro, vamos analisar o caso de semelhança. Você lembra por qual caso de semelhança eu posso considerar eles semelhantes, Letícia? Então, já é aí que eu fiquei com dúvida. Tá, vamos lá, pessoal. Me ajudem aí. Por qual caso eu posso afirmar a semelhança dele? Quem me ajuda aí? Lado, lado, lado. Ele tem os 3 lados iguais? Tem. Então, nós sabemos que no item B, eles são semelhantes. Semelhantes não, perdão, galera. Que foi um erro meu grave. Não é semelhante, é congruente, né? Semelhantes vocês vão ver ainda. Eles são congruentes pelo caso. Qual caso, Pedrão? Acho que foi o Pedro que falou, foi Joaquim, não sei. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ótimo. Eles não são semelhantes pelo caso lado, lado, lado? Então, o que a gente pode afirmar se ele é semelhante pelo caso lado, lado, lado? Eu vou fazer meu triângulo, tá? Vou fazer meu triângulo aqui. Jair, Oi. posso beber água? Pode sim. Obrigado aí por avisar. Um lado tem 13, outro lado tem 14 e o outro lado tem... Como aí, pessoal? O outro lado tem quanto? 8. 8. O lado que tem 13, quanto que vale o ângulo oposto ao lado que tem 13?
pessoal. Pega o lado que tem 13, pega o ângulo oposto a esse lado. Olhem nos triângulos, quanto que ele vale? 67 graus. Nos dois triângulos ele vale 67 graus? Hein, gente? Não. Não. No triângulo ele vale quanto? 2x mais 3y mais 2. Exatamente. Então o que eu posso concluir com isso, Pedro? Ou, aberto a todos, lógico. Que essa equação é igual a 67 graus. Isso é igual a 67. Então o que eu sei, pessoal? Claramente, eu sei que 2x, não vou fazer aqui não, porque depois na hora que estiver gravando lá vai ficar ruim para vocês. Vou marcar aqui no canto que eu vou fazer uma outra luzinha para vocês. Vamos lá. 2x mais 3y mais 2 igual a 67. É isso que você falou, Pedro? Uhum. Tá. Quem que é o ângulo oposto ao lado que vale 14, gente? 79 graus. 79 graus. O que mais que eu posso falar sobre ele? O que mais eu posso falar do ângulo oposto a 14, pessoal? Que também 79 graus é igual a 3x mais 4y menos 11 graus. Perfeito. Então, ó. Posso falar que 3x mais 4y menos 11 é igual a 79. Claro a todos até aqui, gente? Arrumando essa equação, que eu posso arrumar ela, vou deixar de um lado só x e y, vai ficar o seguinte. 2x mais 3y é igual a 65. Ok? Passo menos 2 para lá. E 3x mais 4y é igual a, passar 11 para lá, vai ficar 90. Ok, gente? E agora, como que eu faço para resolver isso? Preciso de uma ajuda aí, pessoal. Como que eu faço para resolver isso aí? Tô guardando vocês aí. E aí, oitavo ano? Vamos lá, gente. Em particular, sempre tem bastante gente participando. Junta a sala toda, o pessoal não quer participar. Quando vocês estão em grupo, vocês sempre participam. Fala aí. O que eu faço agora? Pelo menos deem ideia de fazer. Se Achar o não valor precisa de fazer. x. Fala, Lê. Tem que achar o valor de x. Eu achar o valor de x. Ou y. O y. Isso é um sistema. O que eu poderia fazer? Alguém lembra os métodos de resolução de sistema? Pode fazer por substituição? Pode fazer por substituição, pode fazer por adição ou pode fazer por comparação. Eu aconselharia vocês a fazer por substituição. E aqui vai um macete bem interessante aí para vocês que usa-se muito nesse conteúdo. Tá vendo que um x, um é 2, outro é 3? Eu multiplico o de cima
pelo coeficiente do de baixo. Isso aqui é 3, eu multiplico esse daqui por 3. E o de baixo eu multiplico pelo de cima. Multiplico esse por 2. Isso aqui é o macete, tá? Por quê? Porque 2 vezes 3 vai dar 6 e 3 vezes 2 vai dar 6. Qual é o meu único problema que eu ainda tenho? Os dois estão Os positivos. dois estão positivos, então eu tenho que deixar um dos dois negativos. E a pergunta é, professor, mas qual eu deixo negativo? Qualquer um, pessoal. Eu vou deixar o de baixo negativo, tá? Deixei o de baixo negativo. Então agora eu vou multiplicar todo mundo por 3 aqui em cima. Vai ficar... Calma aí que tá um pouco torta a minha luz aqui. Eu tô ajeitando aqui. Vai ficar 6x mais 9y é igual... Me ajudem aí. 65 vezes 3 é 50. Vai dar 150. 195. Veja se está certo. Podem conferir na calculadora aí para ajudar o professor. Veja se dá 195, gente. Tá certo? Tá. Agora eu vou multiplicar o de baixo por menos 2. Vai ficar menos 6x menos 8y é igual a menos 180. Agora, vou somar os dois, né? 6x com menos 6x cancela. Vai ficar y é igual a 15 graus. Eu achei o valor de y. Agora eu substituo em qualquer equação. Posso escolher aqui, vamos supor, vou escolher nessa equação aqui, ó. Então, eu sei que 2x mais 3, que multiplica 15, é igual a 65. 2x mais 45 é igual a 65. Vai para lá subtraindo, né? 2x é igual a 20. Portanto, x é igual a 10 graus. Eu tenho meu conjunto de solução. X vale 10 graus. X vale 10, né? Não vou colocar graus, não vou colocar só o valor 10, que depois já vai transformar em graus. X vale, ou 10 graus também, não tem problema. 10 graus e y vale 15 graus. Ok, gente? Letícia que estava com dúvida aí também, ok? Pergunto, pessoal. Se eu chamo de W esse terceiro ângulo que eu não tenho, quem consegue me dar o valor de W? Ou me fala como que eu faço para chegar no valor de W, pessoal? Como a gente sabe que a soma dos ângulos do triângulo dá 180 graus, é só somar o 79 com 67, daí faz 180 menos o resultado que der. 69 mais 67 mais W é igual a 180, foi o que a Isa acabou de falar. Né? 79 mais 67 vai dar 80, 146. Me corrijam se eu estiver errado, por favor, tá, pessoal? 146 mais W é igual a 180. W é igual a 180 menos 146. W é igual a 34 graus. Então, se ele perguntasse o ângulo que falta vale 34 graus. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Até agora para vocês? Ô, Letícia? Ficou claro para você? Ficou, Jair. Obrigada. De nada. Alguém teve mais alguma dúvida, gente? Não? Ninguém mais teve dúvida? Então, pessoal,